dia a todos. Hoje, Taiciane Fernandes, estou apresentando o programa Prosa e Psicologia e hoje estou recebendo para entrevistar a nossa entrevistada, a Ilana Aragão. Se apresenta, Ilana, para todos. Bom dia, meu nome é Ilana Aragão, sou psicóloga. Hoje vim fazer o papel da Silvia. Semana que vem ela já vai estar aqui. Desde já eu já agradeço pelo convite, né? E estou aqui, minha primeira experiência, né? Espero que dê tudo certinho e que a gente possa passar a informação bem legal para vocês. E hoje a gente está recebendo a senhorita Misha para falar sobre o tema A Beleza à Flor da Pele e Vitiligo. Pode se apresentar. Tudo bem, bom dia, me chamo a senhorita Misha e é isso, estamos aqui, vamos ver no que vai dar. Hoje a gente trouxe esse tema, né, para a gente falar sobre a tua experiência, sobre o vitiligo, a tua história, e a gente queria que tu começasse a falar um pouco como foi o começo, como é a beleza, né, a flor da pele, que é o nosso tema sobre o vitiligo. Bem, para chegar à beleza do vitiligo tem história, né? Porque não começa assim é uma coisa bonita, né? Ao contrário disso. O vitiligo ele começou a aparecer em mim por volta dos 13 anos. E é claro que foi muito difícil, né? Porque além de ser na adolescência, além de não ser uma coisa que ainda não era tão conhecida, né? Ainda era muito desconhecido, e tem essa questão do preconceito mesmo das pessoas com você e de você consigo mesmo, né? Então, realmente foi bastante difícil no início. Misha, eu queria que tu falasse um pouco assim do teu diagnóstico, quando foi dado esse diagnóstico, e se assim, a pessoa, o médico, né, o profissional que te deu esse diagnóstico, se ele teve assim, alguma preocupação nos fatores psicológicos e emocionais ao lhe dar a notícia, ele se preocupou, foi se houve essa preocupação? Não muito. Não muito. Assim, ainda era... Hoje eu tenho 38 anos, né? Então faz um pouquinho de tempo. Foi um médico aqui de Macapá, eu ainda não residi aqui, mas foi aqui. Mas não teve toda essa preocupação, né? Foi apenas... Ainda era muito desconhecido, né? Como o vitiligo, ele... Por mais que ele seja propagado, mas não se sabe direito as causas, ainda é meio controverso. Não teve toda essa preocupação. Teve o diagnóstico, você tem vitiligo, são umas manchinhas, né? Não vai acontecer nada, não vai doer, só tem que ter a preocupação com o sol. Mas a preocupação mesmo, assim, psicológica mesmo não houve, que realmente é uma coisa que deve ser dado mais atenção, né? Porque o vitiligo, ele não é tão sofrido na questão física, tu não sente dor, mas a questão psicológica, ela é muito importante, muito mesmo. E como foi lidar com isso? Como foi lidar com a situação psicológica? Como foi o teu processo de aceitação, né? Porque a gente sabe que tem todo um processo, não é algo que, pronto. Não, a gente sabe que, na verdade, nada é assim, né? A gente tem todo um processo de se conhecer, de se aceitar, de se amar. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é esse processo. Olha, como foi para mim esse processo, né? Bem, como eu disse, foi bastante difícil, né? Eu era uma adolescente com 13 anos, sofri vários bullying na minha adolescência. E eu tinha preconceito comigo mesmo também. Eu sempre tive uma boa autoestima, isso eu não posso negar, né? A minha autoestima, eu sou muito bem resolvida. Na época também, eu sempre me achei muito bonita, sempre me achei... Sempre tive uma visão do meu futuro, do que eu queria ser, de que tipo de pessoa eu queria ser, de que tipo de mulher eu queria ser. Mas o vitiligo é como se fosse um entrave na minha vida. Era como uma coisa assim que me puxava para baixo, né? Porque tu tem todo um empoderamento, mas parece que tem uma coisa que está ali e te puxa para baixo. Tipo, as pessoas falavam para mim, você é bonita, mas você tem vitiligo. E isso te afeta, né? Não tem como, isso te afeta. Então, foi bem difícil, mas foi uma coisa que
por eu ter essa coisa bem resolvida, por eu ter essa minha visão de futuro que eu queria ser um ser humano mesmo desenvolvido em todas as áreas da minha vida, então eu fui adiantando esse processo. Eu não deixei o meu destino ao acaso. Eu não falei assim, bem, eu tenho vitiligo, então é isso mesmo, vou ficar aqui na sombra, escondida. Não, eu digo, é isso, eu tenho vitiligo, é sofrido, eu sofro muito com isso, mas eu vou adiantar esse processo. Eu vou procurar estudar, né, para eu poder quebrar essas barreiras. É incrível que eu nunca fiz nenhum tratamento psicológico para o vitiligo. Nunca. Nunca fiz nenhuma uma consulta para ter um acompanhamento psicológico mesmo. Eu fiz a minha própria terapia. Entende? Com o que as pessoas foram falando para mim. Assim como tem pessoas que vão falar para você que você é diferente dos outros, vai ter pessoas que vão falar coisas boas. E aí o resultado disso é você que vai fazer. Ou você vai internalizar aquilo que você acha que é bom para você, ou você vai internalizar o que é ruim. Então, eu escolhi internalizar as coisas boas, né? E eu fui internalizando, é claro que não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa fácil, mas foi um processo. Eu fui internalizando e fui quebrando aos pouquinhos as barreiras, né? Tanto que antes eu não usava, tipo, uma roupa mais curta, eu só usava roupas mais compridas, roupas de manga. Para eu ir numa padaria, eu passava maquiagem sim. Tem muita gente que tem vitiligo que faz isso mesmo, né? E eu entendo isso porque eu fiz isso. E aí eu fui quebrando aos poucos, né? Não, hoje eu vou tentar isso daqui, mas é uma coisa realmente, gente, muito difícil. É muito sofrido para quem tem vitiligo. Tanto que tem pessoas que têm uma manchinha assim, né? E já não quer aparecer. Imagina você ter o teu corpo todo, né? Então, é bem difícil, mas é totalmente possível você vencer esse preconceito mesmo, de consigo mesmo e das pessoas com você. Eu achei muito importante o que tu falou sobre visão de futuro, né? Porque hoje em dia tu é uma empresária, tu é uma influencer, e tu é reconhecida pelo teu trabalho, né? E eu acho isso muito interessante, porque quando eu soube que a gente iria te receber aqui, eu fui ver das redes sociais. A gente tem curiosidade, né? A gente vai ver as redes sociais das pessoas. Que bom. Seguiu, mais uma né? seguidora. Seguiu. Então eu fui ver, eu fui conhecer sobre a tua vida, sobre como é o teu dia a dia. E eu achei muito interessante, porque o teu corpo, ele diz muito sobre a gente. O nosso corpo, ele diz muito sobre a gente, né? E principalmente quando a gente se aceita, a gente se ama, a gente se empodera. E tu é uma mulher empoderada. Obrigada. E eu vi tu mostrar isso nas tuas redes sociais, que tu ama o teu corpo, tu ama o jeito que tu é. Isso é muito interessante. E mais cedo a gente estava conversando, né, que eu acho bem importante a gente trazer para cá, porque tu falou uma coisa que eu fiquei muito pensando nisso. Quando a gente se aceita, quando a gente vê que aquilo nos define, mas aquilo não diz tudo sobre tudo, que diz assim, olha, eu tenho vitiligo, mas eu não só tenho vitiligo, eu sou uma empresária, eu sou uma influencer, eu sou uma mulher linda e poderosa. Isso diz muito sobre tu, muito mesmo. E eu achei muito interessante isso. E a gente abordar aqui sobre o vitiligo, não só em si o vitiligo, mas a mulher por trás do vitiligo, sabe? Que é exatamente essa, a beleza. Porque tu falou um ponto lá muito interessante, a tua história. E a tua história, sim, é linda. Obrigada. Misha, assim, falando, né, desse teu processo, que veio todo um processo, aí eu consigo, assim, pensar em quantas pessoas também estão vivenciando esse processo. E hoje, assim, é muito preconceito, a gente sabe que tem preconceito não só com o vitiligo, o preconceito ele tá aí, ele tá solto, né? E assim, eu acho que as redes sociais hoje ela tem ajudado muito, né? Eu tava verificando também, vendo ontem, eu não sou muito chegada em redes sociais, porque eu sou muito leiga, entendeu? Às vezes até minha burguesa, porque eu não sei mexer. Mas assim, outras pessoas com vitiligo, outras mulheres, né? Ali tentando ajudar, tentando fazer com que aquela outra pessoa se aceite, né? Porque não é fácil. Como eu falou, não precisou de um psicólogo, nada, você foi se reconstruindo, foi... Precisei. Não é que eu não precisei, eu precisei. Todos, na verdade, precisam, né? Todos. Ainda mais alguém que sofre diariamente com isso. Eu não tive esse recurso, realmente. Sim, exato. Mas eu precisei, sim.
Mas Sim. não fiz uso. Exato, exato. Até pelo fato do acesso ao psicólogo, né? Que até na época também, até hoje, é difícil o acesso ao psicólogo. Mas, assim, quantas pessoas têm que sozinhas buscar isso, né? E a gente vê as redes sociais, assim, as outras pessoas tentando ajudar. E isso é muito importante. Eu fui nas tuas redes sociais, eu não abri nem um vídeo, assim, de você falando. Eu só fui te olhar lá. Eu falei, deixa eu olhar aqui. Mas, assim, como eu vi que você é empresária, né? Aí eu já fiquei assim, não tinha conhecimento, assim, acerca da doença, como eu falei mais cedo, o conhecimento que eu tinha era da mancha, né? É só uma mancha, mas que causa todo um impacto naquela pessoa, né? É uma diferença. E hoje a sociedade, ela te cobra um padrão, né? Um padrão de beleza que, se você, até para você arrumar um emprego, você precisa ter um padrão que a empresa te aceite, né? Então, é muito impactante na vida das pessoas. E assim, a gente consegue ver a tua diferença, que é o vitiligo. Mas tem pessoas que na verdade, nós todos somos diferentes. Se tu parar para conversar comigo, eu com a Thaís, a gente vai ver que somos diferentes. Só que é aquela diferença mais interna, que não está aqui, físico, aparecendo. Então, não há um impacto, porque quando as pessoas olham, existem pessoas que olham, já dão medo, não tem conhecimento da doença e pode ser contagiosa. Então, tudo isso é bom que a gente traga e que a gente fale sobre isso. E não só no dia, né? Porque ainda tem o dia da conscientização, acho que é dia 25 de junho, né? E que a gente não fale do vitiligo só nesse dia, mas que a gente esteja sempre falando. E, como eu falei para a Thaís, é muito tema social, né? Para a gente abordar, que causa impacto nas pessoas. Mas vamos pegar, eu achei interessante o programa, traz toda semana um. Toda semana você pode estar falando de um. E esse tema é muito importante. Eu tenho um cunhado que tem vitiligo e eu, agora olhando, eu nem percebi que ele tinha vitiligo. Só porque eu vim para cá hoje que eu já consegui enxergar, entendeu? Você olha, tem vitiligo, mas eu nem havia percebido que ele tinha vitiligo, entendeu? É interessante mesmo essa coisa da diferença, realmente. Todos somos diferentes mesmo, né? As pessoas, como eu estava falando para você mais cedo, as pessoas, elas vão te ver pela tua ótica. Tudo vai depender de ti. Como você mesmo falou, a tua postura corporal, ela fala sobre você. Entende? Se a gente conversasse em uma outra situação, há muitos anos atrás, quando eu ainda realmente não era resolvido com essa situação, a minha postura seria totalmente diferente. Mas quando você passa por esse processo, que você conhece, que você verifica, não, eu sou bonita, o vitiligo que eu tenho é isso que para mim, o vitiligo, ele é o que há de mais belo em mim. Claro, tem outras coisas interessantes, mas eu gosto muito do vitiligo, eu amo o vitiligo. E eu sei que é muito estranho dizer isso para as pessoas que têm, porque eu tenho certeza que tem muita gente que sem força mesmo de expressão, falando na palavra crua, que odeia o vitiligo. Porque eu já odiei, eu já dormi pensando assim, eu quero que isso seja um sonho, eu quero acordar desse sonho, porque isso é um pesadelo. Eu nem gosto de falar que eu me emociono. Mas hoje não, hoje eu vejo que eu tenho medo de dormir, acordar e não encontrar o meu vitiligo, porque realmente ele é o meu grande diferencial. Teve uma história para eu chegar até aqui, né? E para eu vê-lo dessa forma, foi muito difícil. Mas teve um dia crucial, que foi aquele dia que eu vi assim, eu digo, é verdade. O vitiligo, ele realmente, eu posso usá-lo em meu benefício. É uma coisa diferente, você não vai encontrar qualquer micha aí em qualquer esquina. Na verdade, você não vai encontrar nenhuma de vocês, né? Mas é como você se vê. Se você se vê bonita, se você se vê poderosa, se você sai daquele vitimismo, as pessoas vão te ver dessa forma. As pessoas vão te respeitar e elas vão te amar daquela forma. Elas vão te admirar. Hoje, eu tenho muitas pessoas que me admiram e que me têm como referência
não só pelo vitiligo, como ela falou, pela minha história. Porque seria muito raso eu dizer, me aceitem porque eu tenho vitiligo, entendeu? Não, eu tenho que ter uma história. Eu tenho que ser um ser humano diferenciado. Todo mundo tem que deixar a sua marca. A gente não tem que passar por aqui, entendeu? E, pô, foi isso. Não, a gente tem que fazer a nossa história, independentemente de como você seja. Quando eu vejo uma pessoa, gente, com uma diferença, eu não falo só de diferença de vitiligo, não. Um dia desse eu estava conversando com um rapaz no meu Facebook, por eu ser assim, né, que para mim é o meu normal, mas para as pessoas não são, por eu me aceitar e por eu me amar. Então elas vêm falar comigo. E aí ele veio falar comigo, ele tem uma perna amputada, né? E aí ele falou comigo, ele disse, poxa, eu sofro muito preconceito, as pessoas se afastaram de mim e tudo. E foi muito sofrido para mim no início, mas hoje eu me resolvi com isso. Quando eu vejo uma pessoa que tem alguma coisa visível, como você está falando, porque tem coisas internas também que a gente não tem acesso, eu só consigo ver como esse ser humano pode ser um ser humano especial. Eu não consigo olhar para uma pessoa e ver que ela é menor por isso. Teve um dia que eu estava em um restaurante da cidade e eu vi uma criança. Ele estava num carrinho e ele era bem, como é que eu posso dizer? Ele era bem restrito, ele tinha muitas limitações, né? E o pai dele falava com ele, ele mal falava. E eu olhava para ele e eu ficava pensando, como que ele pode ser um grande homem? Entende? Eu vou contar a história para vocês de quando aconteceu um insight, assim, na minha cabeça. Foi um processo, mas teve um dia que teve um insight mesmo. Eu já até falei sobre isso em outra entrevista. Eu estava na faculdade, né? Até sempre falou que estudou comigo. Eu estava na faculdade e um grupo apresentou um trabalho, mas poderia ser em qualquer lugar. Poderia ser numa fila de banco, poderia ser em qualquer lugar. E aí era a história de um menininho que ele tinha várias limitações também. Ele escutava muito pouco, ele não falava. E ele tinha 11 irmãos. E o pai dele falava para ele, sugeria para ele que ele era especial, que aquilo fazia dele uma pessoa especial, que ele tinha privilégios em cima dos irmãos dele. Imagina tu colocar isso na cabeça de uma criança que tem 11 irmãos perfeitos, saudáveis, né? Que tu tem limitações, mas tu coloca que aquela criança é especial. E foi isso que o pai dele fez. Ele falava e sugeria aquilo para ele, e aquela criança aceitou, e ele foi um grande homem, né? Inclusive, eu encontrei essa história novamente no livro que é o meu preferido, que é Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Quem tiver esse livro, você vai encontrar essa história lá. E quando eu encontrei, eu me emocionei muito, porque foi a história que me tirou de lá do fundo do poço, praticamente. E depois, eu tive esse insight, eu digo, poxa, eu já era empresária nessa época, e eu digo, poxa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto por essa ótica. O meu vitiligo pode ser o meu grande diferencial. E desde então, eu faço isso. Desde então, eu utilizo o meu vitiligo como um grande diferencial, como minha marca pessoal, independentemente do meu trabalho, mas na minha vida mesmo. E isso funcionou de tal forma que eu vi acontecer isso na minha vida. Eu vi, não é uma coisa que alguém me contou. Eu vi que quando você se olha por outro ângulo, quando você se olha, quando você se ama, quando você não só se aceita, mas quando você se ama, as pessoas, elas vão agir de acordo com o que você passa para o outro. E isso é fato, gente. É fato, porque realmente eu vi acontecer na minha vida. E por mais que você que esteja me escutando, que você não tenha recursos para você passar por um psicólogo, que você não tenha pessoas para te apoiar, porque realmente eu não tive pessoas que estavam ali, olha, você não. Eu fui evoluindo. Alguma ou outra pessoa vinha falar alguma coisa para mim, eu fui juntando, como se fosse um quebra-cabeça. E naquele momento eu entendi o que eu poderia fazer com aquilo. E eu peguei aquela informação e eu transformei nisso aqui que vocês estão vendo.
falou coisas muito interessantes, muito bonitas. E principalmente quando tu falou que tu não teve acesso a um psicólogo. A gente sabe que todo mundo tem sua forma de encarar as coisas. É um processo. Todo mundo tem sua forma de lidar com o seu processo. Muitas das vezes recai, muitas das vezes continuam e conseguem ter, né, um desenvolvimento rápido, e outras não. Mas o quanto é importante a gente ter o apoio, né? A gente ter o apoio da família, a gente ter o apoio de um profissional, porque é algo que eu levo muito pra vida, sabe, Misha? Tem muita gente na vida pra te dizer o que tu não vai ser. Sim. E poucos pra dizer o que tu vai ser. E eu achei muito lindo quando tu falou assim, eu escolhi aceitar coisas positivas. Eu escolhi me amar, eu escolhi me aceitar, eu escolhi ser assim, sabe? Da forma com que tu se vê, e tu colocou isso bem, bem pontual, a forma com que tu se vê é a forma com que tu vai permitir o outro. E a gente, né, ela tem tendência a nos olhar através dos olhos dos outros. A gente se olha o nosso corpo porque o padrão da sociedade é, poxa, tu tem que ter um corpo bonito, tu tem que ter um cabelo bonito, tu tem que ter uma pele bonita, tu tem que ter os olhos bonitos. Então, tudo é muito colocado dentro de uma caixinha, né? Mas o quanto é belo quando a gente não pertence àquela caixinha. Quando a gente é mais, a gente é muito mais, que a gente não cabe dentro daquela caixinha. E é uma coisa muito linda, sabe, Misha, que eu coloco muito assim na mulher. Que a mulher tem um poder em se reerguer, de se reconstruir, e de se colocar assim, poxa, eu sou bonita do jeito que eu sou. A minha diferença não me torna menos do que os outros. É normal, eu achei muito lindo uma coisa que tu colocou ali, fora quando a gente estava conversando, que é normal, tem que ser normal, mas tem muita gente que não falar que a gente é lindo do jeito que a gente é, né? A gente é lindo do jeito que a gente se torna. Eu acho isso muito essencial. O nosso desenvolvimento, o nosso processo, isso nos torna lindo, né? Então, eu achei muito incrível isso que tu falou, Misha. E quando eu fui ver das redes sociais, eu falei assim, nossa, o corpo dela é diferente, isso te torna belo. E um diferente, não de dizer que é fora do contexto. Porque É diferente mesmo. É diferente, a gente tem que falar. exótico. Meu cabelo é diferente, você é diferente, todo mundo é diferente. Eu quero ser diferente. Isso que nos torna belo. Misha, assim, quando tu tava falando, né, da questão do eu tive que fazer isso, eu não tive apoio. Eu queria que tu falasse mais um pouquinho, assim, só pra gente ter certeza. A família, a tua família, qual foi o suporte? Porque a gente percebe que, às vezes, a família não dá esse suporte, né? E isso acaba até fazendo você regredir um pouco ou não, né? Aí eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, da família, dos amigos, em relação a você. Porque, de fato, a gente acaba se construindo no outro, né? A gente se constrói no outro, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos irmãos, no nosso amigo, no nosso vizinho. Então, a gente vai pegando um pouquinho de cada um e a gente vai se construindo. Então, como foi eles na tua vida, essas pessoas que te cercam? Eu queria que tu me falasse um pouquinho. Assim, quando a gente... Realmente, a gente se constrói no outro desde antes da gente vir, né? A gente já vem lá com os nossos genes, já vem tudo sendo preparado até a tua personalidade, né? Mas quando você coloca essa responsabilidade, eu sempre tive essa preocupação. Eu não vou colocar a responsabilidade do meu destino, da minha vida, na mão de outra pessoa, por mais que seja minha família, entende? Eu não tive esse suporte porque, às vezes, por ignorância. Não é uma coisa assim. Claro, eles me deram o suporte de vamos procurar médicos, sim, meu pai, minha família me levaram para outras cidades, entendeu? Para Belém, em busca de tratamento. Fizemos alguns tratamentos. A minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos. A gente sabe que do pai e a mãe ela é mais sensível, né? Então, meu pai não tinha essa preocupação de me assistir psicologicamente. Ele me assistiu materialmente, no sentido de vamos procurar o médico, tá aqui o dinheiro, vamos pagar, vamos procurar os recursos, né? Os meus irmãos me apoiaram, sim, mas não teve aquele suporte psicológico. Mas eu também não entendo assim, eles deveriam ter feito, talvez deveriam ter feito mais, sim, todo mundo poderia ter feito mais, mas não é uma coisa que eles não fizeram porque
foi intencional. Não, porque é só você que sabe. Talvez eu não tenha falado para eles como eu sofria. Entende? Eu não falei e eles não entenderam. Entende? Mas a gente não tem que passar essa responsabilidade. Ah, eu só vou? Não. A responsabilidade por você se sentir bem ou sentir mal é sua. Quando você passa a sua responsabilidade de ser feliz, de ser uma pessoa empoderada ou vítima, você está deixando... Eu não me sinto confortável, gente. Eu gosto muito de ter o domínio das coisas, né? Isso é um defeito até. Mas eu me sinto desconfortável quando algo sobre a minha vida está na mão de outras pessoas. Não me sinto confortável com isso. Porque o que eu posso dominar, eu domino. Ah, eu posso dominar como vai ser o meu dia. Não posso dominar os acontecimentos, mas eu posso reagir a eles de determinada forma. Ah, está chovendo. Ai, que droga, está chovendo. Que bom que está chovendo. Ou então está chovendo, ótimo, vamos esperar a chuva passar. É aquela coisa, né, Michel, o que acontece, é como tu lida com aquilo. E isso é o diferencial, né, no teu dia a dia. Mas é muito bom reiterar para que as famílias, elas apoiem, né, os seus filhos, independentemente de que tipo de diferença eles têm, limitações, né, porque é importante, mas é importante também que a pessoa, ela tome as rédeas da sua vida, né? É do outro, e o que é meu. Justamente. Como vocês falaram das minhas redes sociais, eu trabalho muito nas minhas redes sociais o empoderamento, sobretudo o empoderamento feminino, mas eu não trato as coisas com vitimismo, né? Eu acho que a solução não é você... fulano sofreu um preconceito. Tudo bem, a gente tem que educar a população, mas a gente tem também que empoderar essas pessoas que têm vitiligo. Porque de nada adianta a gente educar, a gente dizer, olha, não é contagioso, e a gente fomentar esse vitimismo na pessoa. Então, eu acho que a gente tem que fomentar o empoderamento. Porque é aí que está a solução. Educar com responsabilidade, né? Sim, claro. Porque a gente vê muito em redes sociais, é uma coisa que a gente sempre bate aqui, né? Por uma coisa muito importante. Tu não teve acesso a um psicólogo, né? Não que tu não queria passar. Nem financeiramente, mas é porque realmente eu sofri calada. Essa que é a verdade, entendeu? Eu sofri calada, como eu sempre fui muito forte, né? Então, eu não externalizava esse sofrimento, né? Porque para mim era vergonhoso, era uma fraqueza. Né? Eu não gosto de demonstrar fraqueza. Então, eu acho que se eu falasse, eu estaria sendo fraca. Então, eu resolvi eu mesma. Mas eu recomendo que as pessoas Isso que eu ia façam falar, uso. porque quando a gente fala de processo, a gente fala que cada pessoa tem sua forma de lidar com aquilo, né? E quando a gente fala do acesso ao profissional de psicologia, a gente sempre bate aqui, eu e a Sil, não vão no Google e não vão aprender, não vão falar ou conversar com pessoas que vão te apontar, porque o psicólogo ele não faz isso, é por isso que a gente tem que fazer com responsabilidade, né? E eu acho assim que a importância de ter um acesso, de tu trabalhar psicologicamente, tu não teve esse acesso, mas o quanto isso deve ser valioso para as pessoas, né, hoje, atualmente, terem acesso a esse profissional. Porque Adianta o processo? Muito, né? E a gente sabe que a vida é limitada. O quanto antes você resolver a tua situação, você superar, melhor. Então, vai adiantar aí, só numa conversa dessa que a gente está tendo aqui, essa pessoa que está vendo a gente, que tem vitiligo, que tem uma diferença, a gente pode adiantar a vida dessa pessoa 10 anos. Porque ela pode passar 10 anos sofrendo. Mas se ela escutar essa nossa conversa, se ela realmente assimilar que, como eu assimilei naquele dia que eu estava ouvindo aquela palestra, aquilo me adianta. Se eu tivesse ouvido aquilo antes, eu teria dado um salto na minha vida de 20 anos, ou de 10 anos, ou de 15 anos. Então, você ter acesso, você buscar, eu não busquei, né? Não foi recurso financeiro que não tinha, eu não busquei. Mas se você busca esse acesso, você vai estar adiantando a sua vida dezenas de anos. Porque
acontece muito quando a gente estava falando do cabelo. Se você tivesse tido esse entendimento há anos atrás sobre o seu cabelo ser lindo do jeito que ele é, enrolado, isso não teria sido melhor para você? Com certeza. Então, Eu acho assim, sabe, Misha, que o processo em si, ele é doloroso, como qualquer um, não só o vitilígio, como várias formas de aceitação, né, que a gente tem que ter. Como a gente colocou, a gente é diferente, a gente tem que se aceitar de várias formas. E quando a gente tende a ter oportunidade, né, de passar por um profissional, de trabalhar isso, não só o vitilígio, porque quando eu falo de bullying, quando criança sofre bullying na escola, quando a mulher sofre agressão em casa, e ela vai trabalhar isso, ela trabalha várias coisas, né? Não é só o vitilígio que te define, não é só o fato de tu ser um pouquinho mais gordinho que te define, não, é muito além. E a importância, porque quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente não aceito, né? Aquilo que tu falou, quando eu me permito aceitar e não deixo que o outro me afete, isso torna muito um diferencial na tua vida. Um diferencial no teu trabalho, um diferencial na tua família, de como tu lida com teus amigos, de como tu se abre para o mundo e diz assim, poxa, isso não me torna menos do que os outros. Não, isso não me torna. Então, eu acho assim, é uma coisa linda, é algo lindo, né? O desenvolvimento da aceitação. E quando tu falou sobre o meu cabelo, e quando a gente estava conversando lá fora, eu me identifiquei muito, porque quando a gente fala de vitilígio aqui pra vocês, eu tenho certeza que alguém que tem um cabelo que tá na transição, tá, poxa, eu sou linda desse jeito. Ou então tem pessoas com deficiência. Eu mesma já conheço pessoas com deficiência, que são empoderadas, que se aceitam. E aquela limitação não definiu ela, bicha, não definiu, ao contrário, fortaleceu. Na limitação dela, ela encontrou força. E isso tornou ela uma mulher grandiosa. Eu falo isso pra ela. Ela é grande porque ela tem uma história de vida. Ela não deixou aquilo, o vitimismo, te definir. Tu ficar só na tua zona de conforto. Eu não vou crescer porque eu sou assim. Nossa, tu pode crescer muito. Tu pode ser muito mais além disso. tu pode crescer justamente por isso. Exatamente. Esse processo, né, ele é tão interessante assim, como falou, ele abrange todas as áreas, né? Não é um processo só. Eu tenho vitiligo, eu vou me aceitar, não. É um processo de que você leva para o lado profissional, leva para o lado familiar, né? E você leva para várias áreas da sua vida. Então, é um crescimento que ele não vem só para a tua aceitação enquanto pessoa, assim, enquanto ao que tu aparenta ter. É um crescimento que vai muito além, né? Muito além do que a gente imagina. Eu acho muito interessante a questão do empoderamento. A gente fala do empoderamento porque quando você se empodera, é engraçado o impacto que causa no outro. O outro, ele vai te respeitar. Não tem jeito, ele vai te respeitar. E eu acho isso muito bom. E quando a pessoa percebe que você tem uma fraqueza e que ela pode te atacar e que você se vitimiza, é mais difícil. É mais difícil você conseguir que essa pessoa te respeite. Então, essa questão de não só aceitação, né? Porque a aceitação, acho que toda a gente se aceita um pouquinho, vai se aceitando, mas a questão do empoderamento, o que você pode falar, como você pode responder para essa pessoa, isso influencia muito na vida da gente. Bora deixar uma coisa aqui também clara, que quando a pessoa falar alguma coisa pra ti, a questão que tu falou sobre sofrimento, sofrer calado. Você não precisa sofrer calado. Sim, verdade. Você precisa falar, você precisa expor o que você acha, você precisa mostrar o que você é, você não precisa sofrer calado. Quando a gente fala assim, aceitação, eu me aceito, então, porque a pessoa falar não vai me tocar. Vai, é um processo, em algum momento vai tocar. Chegar um momento que aquilo não vai te afetar porque tu se ama. É verdade. E tu não vai conseguir se ver no outro. O outro vai ter que te ver como tu realmente é. E como tu realmente se apresenta. Isso é muito importante, a gente diferenciar isso. É engraçado que realmente tudo é um processo mesmo. Porque a gente fala de aceitação, né? Eu falo de amor próprio. Porque eu estava até conversando com uma psicóloga que a Thalita, tu conheces, né? Foi nossa professora. Ela veio me parabenizar sobre a entrevista que eu tinha dado. E as palavras que ela falou para mim ficou muito marcado, muito, porque eu digo, caramba, eu sou isso mesmo. Porque assim, eu estou só vivendo, eu estou vivendo a minha vida. Eu não sei o impacto que eu causo nas outras pessoas. Eu sei quando elas falam para mim. E eu fico impressionada quando eu vejo um feedback, e eu tenho vários feedbacks de pessoas
que vem falar para mim, nossa, você é uma referência para mim. Isso acontece comigo diariamente. Mas quando eu tive um feedback de uma psicóloga que realmente é uma autoridade no assunto de desenvolvimento pessoal, eu me emocionei muito, né? Eu digo, realmente, de fato. E eu estava falando para ela de amar o vitiligo. Eu disse, não, eu não me aceito, eu me amo. Ela disse assim para mim, mas foi um processo, né? Para você chegar a amar, você teve que aceitar. Aí eu digo, é verdade. Porque, às vezes, eu me cobro muito, gente. Eu sou uma pessoa muito determinada nas coisas que eu faço. E eu acabo exigindo isso dos outros também. Essa mesma força que eu tenho, eu acabo exigindo, não é intencional, sabe? Mas eu acabo exigindo isso do outro. Então, eu falo de amor próprio. Mas, realmente, para eu chegar a ter esse amor pelo vitiligo e pela minha cor, do jeitinho que é, e pela pessoa que eu sou, exatamente do jeito que eu sou, eu tive que passar por um processo de sofrer. Eu sofri muito. Eu digo que eu vivi numa prisão sem grades, é assim que eu defino esse meu estágio que eu passei. Sofri calada, como ela falou, não poderia ter externalizado, poderia ter dito, pai, vamos ao psicólogo, eu não me sinto bem com isso, eu me acho feia dessa forma, eu queria ser de outro jeito, eu poderia ter feito isso, não fiz. Quem puder fazer, por favor, faça, fale, é muito importante, porque o outro não vai saber que você está sofrendo, ninguém tem uma bola de cristal, né? Depois desse sofrimento, eu comecei a trabalhar a aceitação, depois eu comecei a ter o diálogo de empoderamento, que é uma coisa quando tu tem um discurso de ser uma pessoa empoderada, para depois você realmente ser uma pessoa empoderada, para depois você realmente aconteceu, de fato. Ou seja, para você ver como é uma questão é uma trajetória, mas para você chegar lá, você tem que dar o primeiro passo. Você vai passar por esse sofrimento, você vai passar pela fase de aceitação, é igual um luto, né? Você passa pela fase da aceitação, você vai passar pela fase da aceitação e você vai começar a ter um discurso empoderado, mas você ainda, de fato, não vai estar vivendo aquilo. Mas ainda bem que você já tem um discurso de empoderamento, né? Isso foi um outro psicólogo que falou para mim, ele disse, Misha, você tinha sobre outro assunto, né? Mas ele disse, você já tinha aqui um discurso de uma mulher empoderada, mas você ainda não era. Hoje, você está vivendo isso. E me ocorreu isso, eu digo, caramba, é verdade. E está passando, né? Por outras pessoas, mobilizando outras pessoas. E eu não cheguei lá. E quando que eu vou chegar lá? Nunca. Eu nunca vou chegar lá. Por quê? Porque eu sempre vou estar me desenvolvendo. Eu estudo desenvolvimento pessoal todos os dias. Então, tem várias coisas em mim que eu tenho que trabalhar. Tem dias que eu olho no meu espelho e eu digo, caramba, essa barriguinha aqui. E depois eu penso, o que tem essa barriguinha? Não tem nada. Hoje em dia, eu nem estou treinando, né? Nem estou na academia, não estou treinando. Mas eu estou me achando tão bonita que a gente não precisa estar com 0% de gordura no corpo. Claro, você tem que treinar, você tem que se cuidar, isso é muito importante, eu corro, mas que diferença faz quando eu realmente treinava e assim, com muito afinco e não queria nenhuma gordurinha no meu corpo? Tinha uma época que eu não comia açúcar, que eu não comia carboidrato. E realmente eu quase não tinha gordura no corpo, mas a beleza em si não reside nisso. A beleza em si está aqui, ó. Misha, tu falou uma coisa muito bonita e eu queria usar para a gente finalizar, para falar sobre isso, quando tu falou assim, eu não vou chegar lá, porque não é tu chegar lá, é no percurso, é no teu caminho, é como tu se sente nesse percurso, é como tu se permite se sentir. Porque se eu chegar lá, tudo vai ter acabado. Não vai ter graça. Perfeito. E é aquela história de que a gente tá ali, tá velho, mas ainda está aprendendo. A gente ainda está aprendendo alguma coisa. Tem alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa para te aprender. Ou para passar para alguém. E tu falou sobre amor próprio, né?
E eu vejo muitas pessoas falando sobre amor próprio como se fosse uma coisa fácil. Nossa, tu tem que ter amor próprio. Não é assim, gente. É um processo, são fases da tua vida, é um caminho. E eu queria finalizar exatamente com isso, que quando a gente se olhar com carinho, e não colocar assim, eu tenho que me amar. Não, não é assim, eu tenho que me amar. Eu tenho que entrar no processo, e aos poucos, e me olhando com outro olhar, permitindo o outro me olhar dessa forma, e me aceitar do jeito que eu sou. Então, gente, bora tirar da cabecinha aqui, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que me amar, eu tenho que ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito. A gente é lindo do jeito que a gente é. Né? E isso nos torna belo, é o nosso diferencial a gente se aceitar. E eu queria finalizar com isso, e eu queria te agradecer, queria agradecer a Lana por estar hoje aqui, apresentando comigo, e eu realmente queria te agradecer, porque para mim foi um aprendizado. Como a Lana falou, eu não conhecia, e falar sobre isso, eu ter ido pesquisar sobre isso, e me permitir aqui, estar nesse momento, conversando com uma pessoa que passou por isso, superou e tem muito a mostrar para a caixinha que a sociedade nos coloca, que a gente é muito mais do que isso, Amisha. Então, muito obrigada pela sua presença hoje. Eu que agradeço, me senti muito lisonjeada com o convite. É sempre uma honra falar sobre os meus, né? Que eu digo que a gente é uma raça, né? Vitiligo para mim é como se fosse realmente uma religião, né? É uma coisa que eu aprendi a amar e a defender, né, essas pessoas. Muitíssimo obrigada pelo convite. Obrigada, Lana, também. Obrigada, eu queria agradecer também. E, Misha, obrigada pelo aprendizado, pelo conhecimento, por promover, né, que a gente conheça um pouquinho da tua vida, por dar essa oportunidade pra gente, que tu colocar a tua vida por outra, assim, nem sempre é tão fácil, né? E você fala disso assim, tão claramente, para que outras pessoas também possam olhar e te ter até como referência, porque você já é uma referência. Então, eu te agradeço. Eu aprendi muito hoje, aprendi mesmo, entendeu? Muita coisa que eu não sabia do vitiligo. E até em relação da gente mesmo, quanto mulher, né? Porque a gente é muito cobrada, a mulher é muito cobrada na sociedade. Então, obrigada. Já sou, vou lá te seguir, já é minha referência. Por favor, Então, gente, a gente fica hoje por aqui. Queria agradecer a presença de vocês. E compartilha a nossa live. Semana que vem a gente já está com a Silvia de volta. E mandem temas para a gente abordar. E é isso, gente, por hoje. Muito obrigada pela presença.